E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. E a live de hoje vai ser bem interessante. Por quê? Ela vai ser sobre um assunto que todos nós, advogados, temos que ter. E que todos nós, advogados, a grande maioria, não tem. Ou se tem, perde bem rápido. A gente perde no fórum, a gente perde com o juiz, a gente perde com o cliente, a gente perde com um colega de trabalho, a gente perde com todo mundo, com a família. Então, a live de hoje é para falar exatamente disso, sobre autocontrole. E eu convidei para essa live uma pessoa muito querida, que é inclusive minha prima, e que eu amo de paixão e que vai poder falar com mais propriedade sobre essa questão de autocontrole. Então eu vou chamar a Mary Morgado para vir participar com a gente dessa live e para falar um pouquinho sobre autocontrole e coisa simples, assim, básica, como o que a gente tem que fazer para não pegar a cara do coleguinha e esfregar no asfalto, sabe? É esse tipo de coisa, pegar o cabelo da funcionária que atende a gente no balcão com uma vontade de dar com a cara dela no balcão. Esse tipo de coisa, né? Autocontrole. Então, vou chamá-la. Aguenta aí um pouquinho, pessoal que estiver participando da live, dá coraçãozinho aí, manda ver para que essa live possa ficar salva lá no IGTV. Então, aperta o coraçãozinho aí, manda aviãozinho para todo mundo. Olá, Olá, tudo bem? tudo jóia aí você? Tudo. Eu tava aqui já dando risada, imaginando, esfregando a cara da pessoa no asfalto. Não, dá vontade às vezes. Eu já tive essa vontade com algumas pessoas. É, Mas a gente vai falar mais sobre isso na live. Eu vou deixar você se apresentar para o pessoal que não te conhece. Então, se apresenta aí e daí a gente vai falar sobre essa questão que, principalmente para os advogados, é muito difícil ter autocontrole. uhum. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mari, Estela para os íntimos, né? Eu adoro o Mary do Rogério, mas no trabalho todo mundo me chama de Mari, mas em casa é Estela, né? Porque é Mari Estela. Eu sou psicóloga desde 2002, mas acabei me enveredando pela área de gestão de pessoas em RH e agora eu venho estudando psicanálise para poder criar uma nova carreira aí de consultório, né? Ter uma experiência realmente dentro do consultório. E o que não é muito diferente da empresa, porque a empresa a gente acaba tendo um consultório coletivo, né? Porque todo mundo procura o RH, então a gente acaba entendendo o funcionamento das pessoas na prática. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Vida de Advogado. Eu sou uma fã e adoro o jeito que o Rogério traz os assuntos, realmente muito engraçado. Eu mal tinha entrado aqui, já estava dando risada de imaginar a garota do balcão sendo socada no balcão. E tenho participado muito de audiências online, né? Por conta da pandemia, a gente está tudo aí nas plataformas digitais e realmente é engraçado. Eu acho que o advogado realmente tem que ter um autocontrole muito grande, porque é tudo muito, muito trabalhoso, muito complicado. Você vê ali o colega de trabalho, às vezes falando coisas que não são verdadeiras, que você sabe que não são verdadeiras, e realmente acho que segurar a onda deve ser bem complicado. É, explica para a gente um pouquinho o que vem a ser essa questão do autocontrole. Daí depois eu vou dando alguns casos práticos, como a do Tá? balcão, cara no asfalto. E daí dá vontade de fazer isso às vezes. Dá vontade de fazer isso às vezes com alguns juízes que a gente escreve no processo uma coisa e daí o juiz dá um despacho perguntando aquilo que a gente já escreveu. Ou seja, ele mostra que ele nem leu o processo. Então dá vontade de pegar a cara do juiz, pegar a tela do computador, porque o processo é digital, pegar o cabelo dele aqui assim, ó, fazer assim, aqui, ó, o senhor tá vendo aqui? Foi aqui, ó, que eu escrevi isso que tá perguntando. Mas daí a gente não pode, porque a gente vai preso. Mas Uhum.
Fala pra gente o que vem a ser essa questão do autocontrole. Então vamos lá, gente, um assunto interessantíssimo. Só que assim, né, eu vou dar uma má notícia, né? Eu sempre falo, acho que eu sou a mensageira do apocalipse, né? Eu sempre trago notícias tristes. Que a questão do autocontrole não é algo que, principalmente para os seguidores aí do Vida de Advogado, vai falar, olha, eu vou fazer igual a psicóloga Mari falou lá na live do Rogério, que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Por quê? Porque é uma construção, né? É um caminho. É um caminho que a gente tem que fazer de autodesenvolvimento para conseguir chegar no autocontrole ali na audiência, olhando para o coleguinha e para o juiz, que anteriormente você teria vontade de esfregar a cara dele no asfalto. Né? E como que é esse caminho, né? Esse processo para chegar lá e ter um autocontrole? Primeiro, precisa entender como que o ser humano funciona. Né? Por que a gente explode ou a gente implode, né? Porque na frente do juiz você acaba implodindo, né? Na frente de quem você não deve nada, você explode mesmo, né? Você manda para aquele lugar, você corta no trânsito, às vezes até mata mesmo, né? Porque explodiu e matou. Mas eu imagino que numa sala de audiência, eu acho que o advogado ele implode, né? Porque ele não pode falar o que realmente ele está pensando, olhando ali para o juiz, né? Então ele acaba implodindo. Então, para chegar nessa questão de autocontrole, é um caminho a percorrer, entendendo como que o ser humano funciona. Como que o ser humano funciona? Eu gosto sempre de dar exemplos para ilustrar o que eu estou falando. O ser humano, ele nasceu com um potencial para amar muito forte. Né? A gente vem numa questão de desenvolvimento, se a gente for pegar desde a pré-história para cá, onde a gente aprendeu a enxergar o outro. Se a gente for pensar lá na Idade Média, os vikings, meu, eles não enxergavam ninguém, passou na frente dele, né, arrancava a cabeça e ia para frente. Então, ao longo dos anos, as barbáries foram. Eu não vou falar que acabou, porque a gente de vez em quando vê umas coisas que parece que você está na Idade Média. Mas foram melhorando. Melhorando por quê? Porque o ser humano tem isso dentro dele. Conforme os anos vão passando, as gerações vão passando, as pessoas vão desenvolvendo esse potencial de amar. Então, a gente teria um potencial de empatia, que é se colocar no lugar do outro, de 100%. Esse é o nosso potencial. Né? Só que cada um está num grau de evolução. Tem gente que tem 10%, 20%, 30%. Mas o norte é um dia a gente conseguir chegar perto dos 100%. Só que a gente vai buscar pessoas na história aí para ilustrar isso. Quem seria uma pessoa 100% empática? Né? Que é uma pessoa que, além de se colocar no lugar do outro, ela sente a dor do outro. Porque se colocar no lugar do outro, às vezes, não é muito difícil, mas você sentir o que a pessoa tá passando é complicado, não é todo mundo que tem esse poder. Então, quando você tem um grau alto de empatia, você se coloca aí como se fosse um exemplo. Vamos buscar um exemplo na história. Jesus Cristo, os estudos apontam, né, dizem que ele tinha 99% de empatia. Aí você vai descendo, tem aqui no Brasil, né, ou pessoas que a gente conhece, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. A Irmã Dulce tem uma história muito interessante. Ela saía pedindo esmolas na rua, dinheiro, para ela poder usar o dinheiro nas ações dela. E teve uma vez que ela foi pedir um dinheiro para uma ação dela, no hospital, alguma coisa que ela estava ajudando a melhorar, que o cara se invocou com ela, pegou o cara numa hora que não estava muito bem. O que ele fez? Ele pegou e cuspiu na cara dela. Pensem vocês, advogados, que já tem um autocontrole, né? Já bem complicado, alguém cuspir na sua cara. Sabe esse 1% que você mencionou que Jesus não tinha, que ele tinha 99% de empatia? 99% de empatia, de Então, poder de empatia. então eu herdei 1%, mas aquele que ele não tinha, entendeu? Tipo, eu herdei aquele 1% que ele não tinha, eu herdei. Agora, Mas imagina alguém cuspir na sua cara. O que você faria? eu não seria, eu não Ter seus teria, colegas advogados. eu, O que eu, a eu irmã não, Dulce fez? A irmã Dulce limpou o rosto, falou: esse guspe foi para mim, eu percebi isso. Mas você pode dar dinheiro para as pessoas que eu estou ajudando? Quebrou a cara, quebrou as pernas do cara. Né? Ela entendeu que aquele guspe foi para ela, que ela estava irritando o cara, mas ainda assim ela tinha uma obra muito maior por trás. Então, assim, esse guspe foi para mim, eu entendi, mas o senhor pode me dar um dinheiro para eu ajudar o hospital? Então, assim, ela não se ofendeu.
Ela não se ofendeu. Agora, como que chega nesse nível de inofensabilidade, de você não se ofender, né? Não se ofendeu, porque é um caminho, né? Ela já percorreu um caminho que ela chegou muito perto dos 90%. Ela não se ofende por nada, né? Ela não se ofende. Só que nós, pobres mortais, a gente está no processo. A gente tem que entender que o limite é esse. É a gente chegar num ponto que o juiz pergunta uma coisa que você já esqueceu, que você já escreveu, e você olhar para ele e pensar: realmente ele não leu, mas ok, eu vou repetir para ele. Assim, percebe? É um caminho que a gente tem que percorrer. A gente faz assim, ó. Eu faço assim, quando esse tipo de coisa acontece. Eu faço uma nova petição e falo assim: vem através desta petição ratificar aquela petição de folhas tais e tais, aonde eu já mencionei a respeito disso que Vossa Excelência está perguntando. Tipo, eu não, né? Por quê? Porque a gente, né? Para fazer ler. Exatamente. Aliás, eu até quero aqui colocar que, assim, não é porque eu estou aqui falando que eu estou no nível de 90% de empatia. Não, eu estou no processo também. Eu Né? Eu estou também. no processo, também me irrito, também me estresso, mas, assim, cada vez menos, porque a gente tem que ter um norte. Qual que é o norte? A gente chegar um dia num nível alto de empatia, de que nada vai nos ofender. Quando a gente chega nesse nível de empatia, nada ofende. Você não precisa pedir desculpas para ninguém, ninguém precisa pedir desculpas para você porque você não se ofendeu. Não se ofendeu. Você entendeu que aquilo lá é um estresse ou uma falta de tempo de não ler, ou uma falta de vontade, ou uma falta de sei lá o quê, de não ter lido o processo, ter perguntado algo que já estava escrito. Mas aí o problema não é seu, o problema é da pessoa. Né? Então, essa é uma forma de mecanismo do ser humano. Estar num ponto alto de empatia. A gente tem na história também pessoas com níveis muito baixos de empatia, beirando ou entrando na psicopatologia, que são aquelas pessoas extremamente egocêntricas, que passam por cima de qualquer um e dormem muito bem, obrigada. Se você pegar na história, Adolf Hitler, Stalin, tô pegando nomes bem conhecidos, né? Mas tá cheio de pessoas na nossa vida que dão um golpe, né? Fazem coisa errada e deitam e dormem. Grau de empatia muito baixo. Grau de empatia muito baixo. Mas são pessoas que qualquer coisa se estressam a ponto de, né, um psicopata matar. Né? São pessoas que são irritadiças. Né? Você imagina se contrariar um Hitler da vida, o que não acontecia com você, tomava um tiro na cara. Né? Então, assim, quanto mais baixo o nível de empatia, maior é o grau de irritabilidade e de tudo se ofender. Então, para gente que é psicóloga ou psicanalista, a gente, quando vê alguém na rua com um nível muito alto de irritabilidade, uma pessoa tudo nessa avaliação mental, é uma pessoa que. Então, essa é uma coisa. Então, lembrar que a gente tem um norte, que é chegar no nível alto de empatia. Então, Você ia falar alguma coisa? sim, eu estou assistindo, acompanhando todos os dias uma live de uma a doutora Érica Belon, que ela é mais voltada para a administração de pessoas, né? Tipo de construir o nível das pessoas, enfim. E o que acontece? Ela estava falando nisso esses dias, que o cérebro da gente tem o cérebro reptiliano, né? Que é E aquele que a pessoa nem pensa, ela já vai, já bate, já agride, já dá uma resposta. E tem o racional, que é o que a gente tem que isso, usar mais, né? E o, sen exatamente. e o Exatamente. Tipo sentimental assim, também. isso mesmo. Se a gente pegar pelo lado psicológico, a questão da empatia e do egocentrismo, né? De Maria Teresa, Irmã Dulce, Jesus Cristo, ou Hitler, Stalin, nível de empatia. Se pegar pelo lado orgânico, de nível de evolução, no passado,
lá, para lá, atrás da Idade Média, um funcionamento cerebral muito reptiliano, né? Que é a forma de agir do réptil. O réptil ou ele ataca ou ele foge, né? Então, o ser humano reptiliano, ele ataca ou ele foge, né? É primitivo. E o nosso cérebro foi evoluído, né? A gente tem um córtex cerebral, tem um cerebelo que cuida das emoções. Então, a gente tem um nível físico hoje em dia muito mais evoluído do que o homem primitivo. Então, a gente tem que usar. Então, a primeira coisa foi essa, foi a questão psicológica. O quanto Mary, você está empático, né? Quanto você consegue se colocar no lugar do outro na Mary, escala da tá me empatia e ouvindo? do egocentrismo, né? Jesus Cristo e o Hitler. Outra coisa importante, né? Eu acho que no anterior, a gente tem um porão mental, onde a gente joga tudo que a gente não quer lembrar, reprimiu, né? Só que ele fica tentando sair. E ele fica tentando sair, a gente gasta, né? Então, quando você estressa muito, é porque você tá coisinha de. Oi? Tá me ouvindo? Então, Deixa eu ver se eu coloco. tá Vindo? cortando. Daí eu ia pedir para você. Tô te Tá ouvindo. me ouvindo? Tô ouvindo. Eu só ia pedir para você ficar. Tá aí? Tô, ouvindo, Ah, tá sendo por no 3G tô aqui. ouvindo. Ah, então tá. Bom, aí uma outra questão é o recalque. Quanto você tem de coisas recalcadas, o quanto seu cérebro, seu ego, está gastando energia. Então, qualquer coisa, a pessoa explode, a pessoa perde controle, né? Então, para essas questões, ajuda, porque você vai desenterrar coisas que estão guardadas a 7 chaves, que você está gastando uma energia enorme para manter trancado, e aí qualquer coisa te explode. Aí na sala de audiência, você tem essa vontade louca de esfregar a cara de alguém no asfalto, porque tem um monte de coisa recalcada, né? Então o ego já está quase sem energia para manter tudo fechado. E aí vem um juiz sacaneando, né? Perguntando algo que você já tinha respondido, aí realmente dá essa explosão, né? E a gente acaba querendo esfregar a cara dele no asfalto. Oh, a gente tá. Você tá me Melhorou a ouvindo? Tá conexão? me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, então, fica só um pouquinho afastada do celular, porque quando você gesticula, Tá me quando ouvindo? você gesticula, tô te ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Não, pode vir Será mais que, pra frente. será que é melhor Aí, é que quando você... colocar o 3G? Oi? Eu tô, eu tô, eu tô. Peraí. O pessoal, o Mary, o pessoal tá falando que tá cortando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo, tá bom? Tio Antônio, obrigado aí pelo feedback que dá para ouvir os dois. É que tá meio que um delay. Eu vou chamar a Mary de novo, mas eu vou pedir uma coisa para vocês, pessoal. Aperta aí no coraçãozinho e manda aviãozinho aí para geral, mas principalmente no coraçãozinho, aperta aí para a gente poder deixar essa live gravada no IGTV, tá bom? Eu vou chamar a Mary aqui de novo. Só um minutinho, pessoal.
Eu acho que a Mary deve ter caído lá. Deixa ela entrar aqui de novo e daí eu a chamo. Mary, hein, quando você entrar aí, manda um sinalzinho para mim para eu poder te chamar, porque não está aparecendo o seu contato aqui. Eu acho que a conexão dela deve ter dado algum problema lá. Deixa eu chamar ela pelo WhatsApp. Coisa ao vivo é assim, né, gente? Tipo, ela entrou agora aqui, deixa eu ver. Coisa ao vivo é assim mesmo, né? E olha que as lives de sábado, elas não costumam cair tanto. Eu já consegui chamá-la de volta. Oi, voltamos. Tá me ouvindo bem? Estou aqui de novo. Então tá bom. É que Oh, tava, Deus. conforme você falava, tava cortando a sua voz, principalmente quando você gesticulava assim na frente do celular, dá uns Aham. cortes. Mas Mas estou enfim, aqui de volta. eu te dei o exemplo da audiência, né? Mas eu vou falar assim algumas situações que nós, advogados, perdemos o autocontrole. Daí depois você faz suas pontuações. Mas tem várias situações. A gente tem que ter autocontrole diariamente em diversas situações. Porque geralmente a gente trabalha num escritório com outras pessoas. Então tem um estagiário que faz a gente perder o autocontrole com as besteiras que alguns fazem. Tem colega de trabalho, às vezes colega de trabalho que quer te prejudicar, por exemplo, vê alguma coisa errada e ao invés de mostrar para você e te ajudar, né, que é o verdadeiro amigo, digamos assim, não, ele prefere mostrar para o chefe que você fez errado, né? Então a gente tem algumas situações assim que a gente acaba perdendo o autocontrole. Não sei, tá me ouvindo? Mary? Tô. Mary? Tá cortando um pouquinho, Tá. mas eu ouvi. Tá. Então, tem diversas situações. E eu sei que tem muitos advogados aqui que sabem disso também. A gente perde o autocontrole até, às vezes, com o advogado da parte contrária, por conta de algumas situações, né? Tipo, algumas situações que a gente até entende que ele está fazendo pelo cliente dele, mas que acaba extrapolando o limite da razoabilidade, né? Enfim, tem a questão do fórum. No fórum também é um local que a gente perde muito o autocontrole, tá? Começando da entrada do fórum. Agora tá fechado, porque, né, pandemia. Mas quando a gente vai no fórum, você que não costume muito, eu vou te explicar como que é. A gente chega lá, tem uma porta, tem um detector de metais. Daí aqui em Itu, tem um guardinha que fica na porta. Geralmente é o mesmo. Antes tinha um bem educado. Agora colocaram uma mulher gigante lá na entrada do fórum, que parece, para quem assistiu Game of Thrones, parece a Brienne, né? Porque além de ser gigante, ela é ignorante, né? Porque ela trata você assim com aquela educação que dá vontade de você, sabe? Enfim, daí você já tem que passar ali naquele detector de metal. Daí apita. Daí você tira as coisas, apita de novo, né? Não é só no banco que a gente passa nervoso, para entrar no fórum também. Daí você já passou nervoso ali. Daí você vai, por exemplo, no cartório ver um processo. Daí o funcionário fica meia hora ou mais procurando o processo. Daí você tá aqui do lado de fora do balcão, você tá vendo o funcionário lá dentro andar para lá, andar para cá, andar para lá, andar para cá. Dá vontade de você pular o balcão. Amigo, vem cá, vou te ajudar a procurar o processo, porque você não tá achando. Dá vontade. Então a gente passa nervoso com isso. Daí a gente passa nervoso ainda quando é audiência. Por exemplo, a audiência para começar, principalmente trabalhista. A audiência para começar, sei lá, 2 horas da tarde. Você chega no fórum meia hora antes, às vezes até mais. Daí dá o horário da audiência e a audiência não começa. E daí a audiência que é para começar às 2, começa tipo às 3. E daí você perde o seu dia, né?
Daí você entra na audiência, a audiência que começou com 1 hora de atraso termina em 5 minutos, né? Então, a gente vai perdendo, né? Fora quando você vai fazer uma audiência e você faz algumas perguntas para o juiz e o juiz indefiro, não deixa você fazer a pergunta, né? Dá raiva também. Então, assim, o advogado, ele passa nervoso praticamente o dia todo. Vem os clientes, que eu falo que nós, nós advogados, nós somos tipo para-raio de treta, né? Porque a pessoa chega sempre com uma treta diferente para você e você é o para-raio dessa treta. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ouvir a pessoa e daí você vai ouvindo a pessoa, às vezes você pensa assim, meu filho, você podia ter feito tão diferente, né? Mas não, deixou acontecer tudo isso e agora eu que vou ter que resolver, né? Daí você cobra o seu valor. Daí o cara vira para você e fala, ah, mas tá caro, porque o colega do fulano, do ciclano, cobra menos. E daí quer pechinchar ali no seu valor. Ou vem para, né, para te fazer pergunta e não quer pagar a consulta, que acha que você tem que ter obrigação de explicar as coisas. Então a gente passa nervoso com o cliente, nervoso no fórum, nervoso com a internet, porque tem um sistema, todos os advogados conhecem, chama PJE. Quem fez esse sistema não gosta de advogado. Não gosta. Porque é o sistema pior que tem para você protocolar as coisas e para você trabalhar. Às vezes, você vincula todos os documentos, tipo, sei lá, vincula 20 documentos. Daí, a hora que você vai apertar, o negócio cai e você tem que voltar e fazer tudo de novo. Né? Ou você tenta entrar e ele não entra. Ou você vincula tudo e aperta para dar ok e ele... Enfim, a gente passa nervoso constante. É uma constância de nervoso. Então, eu vou deixar você fazer algumas pontuações e daí depois eu vou falar assim, uma coisa que daí eu passei a fazer já fazem uns 2 meses e eu posso dizer que eu melhorei muito nessa questão de autocontrole. Eu melhorei bastante. Não sei se a Mary está me ouvindo. Tá me ouvindo? Deu uma cortada. Agora melhorou. Tá. Nossa, hoje tá Então, terrível. eu falei eu falei que eu tô fazendo umas coisas já, um ritual há uns 2 meses, e que eu melhorei bastante essa questão de autocontrole. Daí depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas mesmo assim, às vezes a gente se deixa se atingir. Tipo, essa semana aconteceu um negócio comigo no trabalho e eu me deixei me atingir. Eu fiquei extremamente nervoso. Eu fiquei o dia inteiro nervoso. Eu tomei remédio de fígado, de dor de cabeça. Eu vim para casa nervoso. Cheguei aqui em casa nervoso, chateado. Resultado, não consegui render nada o dia inteiro. Por quê? Porque eu deixei me atingir por uma situação que eu podia ter agido de outra forma. Mas fala aí um pouquinho o que você acha dessas coisas. E daí depois eu volto para falar a minha dica aqui que eu estou fazendo diária. Então, a primeira coisa que a gente falou para quem está entrando agora, né, e deu aquela cortada na internet, eu não sei o que está acontecendo com a internet hoje, a questão de lembrar que nós somos seres humanos que foi projetado para boas, pessoas com um grau de empatia alto que conseguem se colocar no lugar do outro, né? Esse processo, estamos no processo, então estamos longe de sermos um Jesus Cristo ou uma Madre Teresa. Então a gente realmente fica nervoso, mas tenham isso em mente, que é um processo, que a gente está aí para se evoluir. Aí uma outra coisa que eu sempre falo, a gente tem que aprender a lidar com 3 questões, que é paciência, tolerância e resignação. Né? Paciência para os momentos que a coisa deu errada, que você se lascou e não tem mais o que fazer. É aquele momento pontual, que não costuma acontecer sempre, mas assim, aconteceu. Por exemplo, hoje, aqui na nossa live, a internet caiu. Dá para voltar atrás? Não dá para voltar atrás. Já foi, já gravou, já perdeu. Paciência. Paciência, não tem o que fazer. Tolerância. Tolerância é que você sabe que você vai ter que lidar com isso
por muito tempo. Então, por exemplo, o advogado tem que ir TJE, o advogado tem que encarar o processo, o advogado, outro colega do lado te contrariando, falando que não é bem assim. Então, assim, faz parte do trabalho do advogado. Dá para mudar isso? Não dá para mudar isso. Então, assim, tolerância. Tolerância. Resignação não entra muito aqui para a gente, porque resignação é a paciência em dose gigante para questões trágicas, para tragédias. Então, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de alguma coisa que não tem mais como reparar de jeito nenhum. Então, aí é resignação. Né? Para o caso do advogado, dos três, o que eu percebo que tem que ser mais usual é a tolerância. É entender que é uma rotina do direito que vocês não conseguem mudar, porque não está na mão de vocês. Então, é parar de gastar energia com aquilo que não dá para mudar. Né? Então, no momento que está lá no PJE, subindo um monte de arquivo, um monte de documento, e de repente o negócio trava e perde tudo, e vai ter que fazer tudo de novo. Né? Já é sabido. Né? O advogado já sabe disso. Então, assim, tolerância, não tem o que fazer, respira fundo, abre o sistema e faz tudo de novo. Né? Não as mãos, a gente não tem como mudar isso. Né? É só o PJE, sim. De treta, né? Tem uma amiga advogada, Larissa, não sei se ela está aí hoje, que ela fala a mesma coisa, que advogado é de treta. Exatamente, é para raio de treta, não adianta. Eu não consigo imaginar ninguém ligando para um advogado e falando, olha, doutor, tô ligando aqui só para demais, você me mandou muito bem, olha, eu nem sou realmente, não vai. O telefone do advogado só liga que se lascou, que fez tudo errado, porque não sabia como fazer o certo, e alguém falou, meu, procura um advogado que a casa vai cair. E aí a pessoa procura um advogado e às vezes procura de qualquer jeito, porque não sabe nem onde procurar, né? Não sabe nem como procura um RH. Então, assim, a gente tem que olhar para a nossa rotina e entender que o outro não tem a menor ideia. Que nem eu trabalho em RH. Eu passei uma vida inteira ouvindo pessoas falando, meu, faz isso, eu preciso desse trabalho, só que eu preciso para daqui meia hora. Porque acho que a gente que trabalha com folha de pagamento, por exemplo, é só clicar um botão no computador que tudo vai ficar pronto. E não é. A gente tem que fazer cálculo, tem que avaliar uma série de variáveis, né? Não dá para fazer, às vezes, algumas coisas que as pessoas acham que dá para fazer em meia hora. Né? Então, o advogado é a mesma coisa. O advogado lida com coisas que a pessoa que está do outro lado não faz a menor ideia. É o cliente, principalmente, não faz a menor ideia. O juiz, ele vai continuar não lendo. Porque, sei lá, ele deve ter 500 mil processos, não sei como é que funciona uma rotina de juiz, mas eu imagino que não deve ser muito fácil. Né? Então, ele vai continuar tendo que passar por 500 mil processos e não vai conseguir ler todos. Né? Acredito eu até que seja humanamente impossível. Então, ele vai te perguntar coisas que você já respondeu. Aí a pergunta, né? A vontade que dá de falar assim, conforme já explicado, mas aí não, assim... Vontade. Eu não passo vontade. Eu faço. Então, aí aquela questão assim, a gente vai mudar, né? A gente vai mudar a rotina do juiz, ele vai... Só porque sou eu, ele vai ler o meu processo? Não vai. Então, assim, às vezes a gente gasta uma energia com coisas que não vão mudar. Né? Então, é aquilo que eu falei, paciência, tolerância e resignação. No caso do advogado, a tolerância tem que ser ao Estado, porque não tem jeito. Não tem jeito. Sabe aquela coisa? É o que temos para hoje. É um sistema que não funciona como deveria funcionar. Não moramos na Europa, não moramos nos Estados Unidos, né? Não sei se lá funciona melhor que aqui, mas o fato é que hoje a gente tem um sistema que é desse jeito e é o que tem. Então, é tolerância. Na verdade, não só os advogados, mas também os psicólogos, eu acho que todos os profissionais que trabalham com pessoas, eles têm que ter algumas coisas bem importantes, como essa questão de serem tolerantes, de terem empatia, de não terem nenhum preconceito, né? Tipo, o Thiago falou aqui, ó, vocês são guerreiros, larguei a advocacia privada, não tenho saúde mental para isso.
a advocacia é para pessoas vocacionadas e com esse propósito. É, Não adianta. Quando você não tem a vocação, não adianta querer insistir porque você vai ser uma pessoa infeliz. Mas assim, a pessoa tem que ter empatia, tem que ter essa questão da tolerância, tem que ter paciência, né? Você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa de tolerância zero, né? Mas, mas eu aprendi a ser um pouquinho intolerante e o Rogério, profissionalmente, ele é bem diferente. Mais ou menos, dá uma mistura ali. Mas, mas eu aprendi, eu estou aprendendo a ser mais tolerante. E daí vou dar uma dica. Posso já falar disso? Claro. Então, eu li um livro, eu vou até mostrar aqui. Eu li um livro que muitos advogados vão conhecer, que é esse aqui, O Milagre da Manhã. Eu li Esse é o diário. Esse é o diário. Eu li esse livro, né? E daí eu achei interessante, não só por uma questão de que várias pessoas famosas, importantes, dizem que aplicam aquilo ali, mas eu comecei a aplicar esse livro, tipo, na prática. Eu comecei a acordar 5 horas da manhã todo dia, eu sempre acordei, né? E também acho que calhou numa época que minha irmã, Nicole, ela me acabou colocando num grupo de 21 dias de abundância da meditação do Deepak Chopra, que eu peguei e coloquei você também, por sinal. que eu não consegui dar conta de seguir. Então, e daí eu juntou esse grupo que eu falei, eu vou fazer por causa da minha irmã, mas eu nunca tive paciência para meditar. E daí eu falei, eu vou meditar, vamos tentar, né? Daí nos primeiros dias eu confesso que foi difícil, minha cabeça ficava pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar o livro de novo que o tio tá pedindo, seu pai, por sinal, né? Tá aí na live também acompanhando. Então, chama O Milagre da Manhã. Então, assim, eu comecei a meditar, falei, vou tentar. E daí, nos primeiros dias, eu sei que foi difícil. Então, agora eu tô já nesse ritual, já vai para 3 meses. Eu acordo às 5 da manhã, eu faço a meditação, daí depois da meditação eu faço as minhas orações. Para quem é ateu, sei lá, pode agradecer ao universo, ao que acredita. Então eu faço as minhas orações. Daí depois das minhas orações eu pego o diário e escrevo um resuminho do que aconteceu no dia anterior. Eu faço algumas afirmações positivas. Eu tenho um monte de frase colada aqui nesse negócio, e daí eu leio essas frases todos os dias e mentalizo algumas coisas boas. E daí depois disso tudo é que eu começo o meu dia, que tipo, cuidar do quintal, tomar banho, tomar café e ir trabalhar. Porque antes eu acordava, tipo, às 7 horas, fazia tudo correndo, já acordava da cama, já ia limpar quintal, já ia fazer as coisas tudo correndo e não tinha, durante o dia todo, um tempinho para tirar para mim. Então, de quando eu comecei a fazer isso até agora, eu percebi que eu me tornei uma pessoa um pouquinho mais tolerante, mais paciente, principalmente no trânsito. Eu saía daqui já querendo passar em cima de todo mundo, já fechava os outros, já xingava, né? Eu ainda xingo, mas menos. Mas eu percebi que eu fui melhorando. E é engraçado porque, às vezes, quando eu faço alguma coisa que eu, sei lá, perdi a paciência, já vem rapidinho uma vozinha na minha cabeça e fala, por que você fez isso? Você podia ter feito de outro jeito. O que você ganhou com isso? Que nem essa semana no escritório que aconteceu um negócio que eu me chateei. Depois, no dia seguinte, eu fiquei pensando, eu falei, mas espera, por quê? Por que eu me deixei atingir? O culpado não é a pessoa lá, o culpado sou eu, porque eu deixei me atingir, eu que provoquei isso em mim mesmo, né? Então, sei lá, isso é uma dica, né? Que eu tô dando aqui para quem quiser alguma dica, que eu tô fazendo já há 3 meses, é isso, eu tô meditando, tô tendo um tempo para mim. E daí depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tipo, olhando lá para trás, eu falava, meu Deus, eu não tirava meia hora para mim, meia hora para ficar sozinho, para ficar, sei lá, não pensar em nada, sabe? Então, para mim está sendo bom. Então, eu gostaria que você, como psicóloga,
né, e gestor aí de pessoas, de RH, desse algumas dicas assim para as pessoas de como as pessoas podem fazer para ter autocontrole e com isso terem uma vida um pouquinho melhor. Uhum. Então, vamos lá para as dicas. Então, começando. Eu sempre vou fazer uma linha de raciocínio com o que eu já falei aqui. Procurar cada dia aumentar seu nível de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro não conhece a sua rotina, não sabe do que você está falando, e ele tem uma rotina que a gente não conhece, né? Então, se o juiz não está lendo, é porque provavelmente ele está com um monte de processos e não está dando conta. Então, se colocar no lugar do outro, empatia. Segundo, cuidar, nem que for na sala, né, de um profissional, de um terapeuta, de todos os seus recalques, porque se a gente tem muita coisa recalcada, a gente vira uma pessoa irritadiça, que tudo irrita. Né? Então, buscar, falou, acaba entrando como um auxiliar no processo terapêutico, a meditação, você acordar mais cedo e ter um tempo para você, não ter que fazer tudo correndo, né? Ter que levantar, meditar e fazer uma ginástica para depois ir trabalhar. É um auxílio no processo terapêutico. Terceiro, não julgar. Não julgar. Não julgue o outro que está te irritando. Gente, o universo, ele ele esfrega tudo na nossa cara. Tudo aquilo que a gente julgou e criticou do outro, provavelmente a gente vai fazer igualzinho, né? Então, a gente foi irritado por alguém, a gente vai irritar outras pessoas. Diminuir o grau de ofensibilidade, né? Se tornar uma pessoa inofensiva, ou melhor, aumentar o seu nível de inofensibilidade, não se ofender com as coisas que as pessoas falam. Né? Eu tinha um professor na faculdade de psicologia que ele deu uma dica, que eu acho que essa dica é a que vai fechar a live com chave de ouro. Ele falava para Não, nós, futuros... Oi? a gente ainda tem uns 20 minutinhos aqui. Então, não vai fechar assim, tipo, para ter uma discussão sobre isso. Ah, tá. Ele falava que assim, né, para nós que éramos futuros psicólogos, era na classe de psicologia, né? Eu não sei se teve alguém aqui que assistiu aquela série que teve no passado na GNT, Sessão de Terapia, né, para ver o que um terapeuta passa no consultório. Né? O pessoal xinga, grita, estressa, que é o que o advogado passa, que é o que o profissional de RH passa. Né? RH é a mesma coisa, ninguém vai no RH e fala, nossa, RH, o trabalho de vocês é super legal. Não, só vai procurar o RH porque não chegou a cesta básica, porque deu problema no Vale Transporte, porque o salário não caiu inteiro. Né? O RH só é procurado também no desespero. Então, o que ele falava para profissionais que têm que lidar com pessoas que estão sempre no desespero? É você olhar para a pessoa, quando a pessoa estiver estressando com você, e ver na testa dela assim, um letreiro, luzes gritantes, escrito assim: não é comigo, não é comigo. Porque se a pessoa está estressando, porque ela deve estar irritada, ela deve estar com um monte de coisa recalcada, ela está fazendo um monte de coisa que é dela, não é com você. Então, assim, o sistema, né? Não é uma pessoa, é o sistema. PJE, um estresse. Né? Assim, o sistema, ele não está irritando só você, ele está irritando um monte de gente. Só que o sistema é esse. É esse. O mundo não está contra você. Né? O sistema não está contra você. Quem criou o sistema não está contra você. Não é com você o problema. Né? Infelizmente, você tem que lidar com um sistema falho e limitado. Mas é o que tem para hoje. Então, tolerância. Então, essa dica do letreiro, né, seja com uma pessoa, seja com um sistema, seja com um juiz, né, não é o universo conspirando para te irritar, né? Não é com você. Então, olhe para aquela sensação ou aquela situação e tente estar no momento presente, no sentido assim, ok, o negócio não está funcionando, a internet não está funcionando, está travando, ok, não tem o que fazer. Não vai dar tempo de mudar, não vou conseguir mudar o sistema, não vou conseguir mudar a pessoa. Então, assim, saiba que é um momento que vai passar e que se você se estressar e fazer alguma coisa errada, isso vai te custar, né? Imagina, principalmente se for na frente de um juiz, isso vai te custar, né? Até, como você falou, pode até ir preso. Então, assim, sabe aquela historinha aceita que dói mais? É aquilo.
aceita, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. É aquilo. Não tem o que E, fazer. então, e agora, os advogados ainda, com essa pandemia, ainda as coisas se agravaram um pouco. Por quê? Porque antes as audiências eram presenciais, a gente ia para o fórum para fazer audiência. Agora não. Agora nós temos que ter, a gente tem que saber como lidar com isso, por quê? Porque as audiências estão sendo virtual. Então imagina, eu por enquanto não fiz nenhuma audiência que ficou caindo igual caem as lives do Instagram, né? Mas assim, a audiência é uma coisa que é curiosa porque são mais de quatro pessoas ao mesmo tempo, né? Então tem lá o juiz, tem lá o escrevente, tem lá o autor, daí tem o advogado do autor, daí tem o réu, daí tem o advogado do réu. Imagina, Geralmente eu como esse monte de preposto. esse monte de gente tudo numa tela só, né? O celular fica, né, um monte de telinha. E daí você quer falar, daí o outro fala, ó, daí tem que ter um autocontrole também. E, até a audiência virtual, acredite se quiser, atrasa, né? O juiz devia estar no Atrás. banheiro. Atraso. Devia ser, sei lá, o juiz devia estar no banheiro, demorou para chegar. Que a audiência está marcada para um horário e ela começa 10, 15 minutos depois. Então, uma audiência virtual atrasa, né? Então, assim, tem que ter um Velhos autocontrole hábitos não lascado. mudam. Oi? Velhos hábitos não mudam. Não, não continua atrasando. E outra coisa também, a gente tem que ter a paciência para lidar com o cliente, porque assim, tem muitas pessoas que são carentes, não tem um celular muito bom, não sabem usar a internet, então a gente tem que aprender a lidar com isso também. Eu não sei se a Mary está me ouvindo, acho que o Tô, pessoal tá. tô sim. Tá, é que só pausou aqui a sua imagem, mas tudo bem. Se você não me ouvir, daí manda uma mensagenzinha. Tá. Então, assim, o pessoal sabe do que eu estou falando. Então, agora com a pandemia, isso agravou um pouquinho mais, porque a gente tem que lidar com uma nova situação, um novo normal, né? Uhum. É. Então, assim, além dessa dica de meditação, para quem não gosta de meditação, para quem não gosta disso, você acha que seria interessante procurar um terapeuta, um psicólogo para poder trabalhar esse lado? Então, precisa ver qual é o nível de irritação. Se é um dia ou. Na realidade, essa terapia faz bem em qualquer momento, né? Mas a irritabilidade crônica, que é aquela pessoa que vive irritada, né? Que tudo estressa, que tudo faz a pessoa perder o controle, ou quase perder o controle, eu recomendo para ontem um processo terapêutico. Porque essa pessoa tá com muita coisa e tudo tá tirando o controle dela, ou tá quase tirando o controle dela, e qualquer hora essa pessoa explode. E aí o custo para ela vai ser alto. Principalmente se for um advogado, né? Com certeza. A sua imagem está pausada para mim, mas eu tô te ouvindo. Eu Então, também. então beleza. Então, acho que o pessoal também deve estar ouvindo. O pessoal dá um joinha aí se estiver saindo o áudio, se estiver saindo bem o áudio. E quem puder aí, clica no coraçãozinho pra gente aí também. E falando nisso, outra coisa que aprendi também nessas lives que eu estou assistindo são os níveis de consciência da pessoa, né? Não sei se é essa palavra certa, nível de É isso consciência. mesmo. É isso Daí tem, mesmo. daí tem o nível, eu até anotei aqui, que foi na live de hoje, inclusive. Daí tem o nível aspiracional, o individual, o da disciplina, o da experiência e o da maestria. Daí, analisando lá pelo que eu vi, eu acho que eu tô aqui no da disciplina, né? Mas ainda falta muito chegar no da maestria. Nessa vida eu não consigo. Vai ter que ser umas duas, três, quatro para frente. É aquilo que eu falei, né? Os níveis de consciência estão muito ligados aos níveis de empatia. Né? O maestria seria ali Jesus Cristo, uma irmã Dulce, é uma pessoa que chegou num nível de consciência muito alto,
que é uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro, consegue não julgar o outro, consegue entender que o outro está com dor, que o outro não leu o processo, que o outro não se preparou, que o outro está com uma internet ruim. E tudo bem, o problema é do outro, não é meu. Né? Então, esse nível de consciência está muito ligado com esse nível que a gente está no grau de empatia. Né? A gente está no processo. O importante assim, é saber que tem um norte e seguir esse norte. Né? Não adianta nada as pessoas virem aqui assistir uma live, né? Terem esse conhecimento de que tem um nível de evolução, de consciência e não praticar. Então, vai chegar segunda-feira, vai ter quase uma perda de controle numa audiência e assim sucessivamente. Então, assim, é um exercício trabalhoso. É um exercício trabalhoso. E a prática é o melhor lugar. É o melhor lugar, né? Você ser uma pessoa empática e no nível de maestria, né? Um nível de evolução de consciência alto lá no Tibete, é fácil. Né? É fácil você ser empático lá nos Alpes suíços, lá em cima do morro, né? Sem contato com ninguém. Né? Quem faz a gente aprender a ter autocontrole é o outro. Né? É a convivência com o outro, principalmente aquele que tira o nosso juízo. É aquele que vai fazer a gente treinar o nosso autocontrole. Porque ficar sozinho lá no Tibete é fácil. Todo mundo tem autocontrole. Né? Então é o outro que nos ensina. Né? Tem um filósofo, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala que todos nós somos mestres e discípulos uns dos outros. Então todo mundo ou nos ensina ou aprende conosco. Então, todo mundo é importante para nós, até aquele que te irrita. É verdade. Eu li esses dias que isso é mais por conta de espiritualidade, né? É que a paciência é um tipo de caridade. E que você ter paciência com o próximo, você também está fazendo caridade. Só que é Sim, difícil. É muito sim, difícil. sim. Hoje em dia, as pessoas não conseguem doar mais nem o seu próprio tempo. Né? Quem no trabalho não está conversando com uma pessoa, às vezes até um assunto profissional, e parece que dá uma desligada, assim, parece que a pessoa está falando, você está pensando em outro negócio que você tem que resolver. Você não consegue nem prestar atenção no que a pessoa está falando, porque você já está pensando em outra coisa que você tem que fazer. Então, você não está nem doando o seu tempo, né? Quem dirá sua paciência? E você acha que é extremamente importante que a pessoa tenha que tirar assim, um tempinho do dia para ela, só para, sei lá, às vezes não fazer nada, ficar só pensando, ouvindo uma música que gosta, sei lá, fazendo alguma coisa que goste, para que com isso ela possa exercitar mais o autocontrole? Sim, porque a questão de você estar com você mesmo, até como você comentou da meditação, são auxiliares num processo terapêutico de esvaziar a mente. Né? Uma pitada de coisa, lotada de compromisso, lotada de prazos. Né? O advogado trabalha muito com prazo. Que já acorda em cima da hora, que tem que sair correndo para trabalhar. E vira sábado e domingo fazendo minutas, termos e diversos documentos ligados à área do direito. Uma pessoa que não tem tempo para nada para ela, que come rápido, toma banho rápido. Assim, uma hora vai perder o controle. Né? A gente tem que aprender a tomar um café saboreando o café, tomar um banho sentindo a água caindo no corpo, né? E agradecer para quem acredita, fazer as coisas sentindo o prazer daquela coisa, né? Você está andando numa rua, apreciando o que tem em volta, às vezes até no seu trabalho mesmo, falando, poxa, eu tô aqui porque eu me formei, eu sou um advogado, né? E essas pausas, né, que você dá na sua mente durante o dia são fundamentais. Agora, se você conseguir um tempo no início do dia, por exemplo, ou no final do dia, para você realmente ficar em paz, é sensacional, é esvaziar a mente mesmo e se olhar. Na Dinamarca, que é considerado um dos países mais felizes do mundo, eles falam, né, que a pessoa precisa, tem até uma frase dinamarquesa que eu não vou saber falar aqui, que significa essa condição de vida deles, que eles falam que todo dia
as pessoas têm que fazer algo que lhe dê prazer. Desde sentar numa poltrona com um cobertor, tomando um chocolate quente, ou acordar um pouco mais cedo e fazer uma meditação, ou ir fazer uma ginástica, mas todo dia tem que fazer uma coisa que goste muito. E eles acreditam que isso é o segredo da felicidade do povo dinamarquês, que é considerado um dos mais felizes do mundo. A Dinamarca foi considerada o país mais feliz do mundo durante muitos anos, e agora ele está perdendo para um país chamado Butão, né, que tem o maior índice de felicidade do mundo. Mas a Dinamarca é a segunda nação aí considerada mais feliz do mundo, e eles acreditam que o segredo é esse: todo dia você ter um tempo para você. Olha só, Olha enquanto eu estava fazendo a live aqui, eu também estava doutrinando e exercitando meu autocontrole, porque eu estava com esse bichinho aqui, ó, no meu pé, mordendo meu dedo, e o outro pulando nas minhas pernas. Então, assim, ó, agora eu peguei ele no meu colo, daí ele fica quieto. Porque tá vendo? É exercício, é exercício. Tudo ele na não. vida é um exercício. A, a sua imagem, ela travou aqui para mim, mas o áudio tá saindo bem, então eu tô prosseguindo. Mas, Tá, assim, a gente já vai bater o nosso tempo daqui a pouquinho, daqui 2 minutos, para ser é, é, mais certeiro. Então, eu queria te agradecer por novamente ter aceito fazer uma live aí pelo canal do Vida de Advogado e pela sua disposição, né? Eu sei que sábado é o dia que você tá, seu dia de lazer, né? E eu fui chamar você para fazer uma live justo de sábado. Então eu queria te agradecer por ter cedido aí esse tempo e pelo carinho e pelas palavras aí, pelas dicas que você deixou pra gente. Eu queria te agradecer e queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal exercitar um pouquinho mais o autocontrole. uhum. Bom, eu que agradeço. Mais uma vez, está aqui no Vida de Advogado, um canal que eu curto muito. Peço desculpas aí pela internet, não sei o que aconteceu. Acho que por ser sábado, acho que o tráfego de informação deve estar maior, né? Acho que todo mundo deve estar usando a internet, não sei o que aconteceu. E a dica que eu deixo realmente é essa: é lembrar que a gente está aqui para evoluir, né? O ser humano não está na Terra de passagem, né? A gente não está aqui só para se divertir, a gente tem uma missão a cumprir, que é evoluir como pessoa. E para quem acredita numa vida seguinte, é vir como uma pessoa melhor, né? Mas para quem não acredita, que sejamos uma pessoa melhor nesta vida, né? Se a gente vai ter, sei lá, 50, 60, 70, 80 anos de vida, que a gente possa morrer melhor do que quando a gente nasceu, em termos de evolução como pessoa, de evolução de consciência. Então, é praticar o caminho da empatia, é praticar o caminho de se colocar no lugar do outro. Maravilha. Já baixou a mensagem aqui que a gente tem 1 minuto e 50. E o seu pai, né, o tio Antônio, deixou aí uma dica para a gente fazer É, uma live sobre ansiedade. E super seria. top. Então, a gente já vai combinar o dia para uma live em agosto para falar de ansiedade, porque os advogados são muito, muito, muito ansiosos. Então, a gente marca aí uma data e faz uma live. Vamos tentar fazer pelo YouTube para ver se não cai tanto, Tá bom, tá bom? ótimo. Então, assim, um grande beijo para você Eu que agradeço. e muito obrigado aí. Até a próxima. Obrigado, tio Antônio, por ter participado, Alexandre, o pessoal aí que está assistindo a live. Obrigado a Dani, Daniele, a Bárbara. Muito obrigado aí por vocês estarem sempre aí comigo. E então a nossa próxima live vai ser sobre ansiedade, tá bom? Tá. Depois a gente combina a data. Um beijo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, obrigado pela participação. Os problemas técnicos sempre acontecem no Instagram, não tem problema nenhum, mas pelo menos a live não caiu e chegamos até o final. Então, esses 30 segundos aí restantes, só para lembrar que na terça-feira eu vou ter uma live com o Fernando Zanella, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB da Lapa, e na próxima terça
com a Nicole, que é minha irmã e funcionária pública, escrevente do TJSP aqui de Itu, e está estudando para concurso, então vai falar sobre vida de concurseira. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado e tchau, tchau.